raramente Michelle está incluída, a menos que ela se submeta ao desenho que vem, que é feito a partir ali dos homens da família. Então, eu acho que isso é público e notório, e a tropa bolsonarista está ali pronta 24 horas por dia para não deixar passar nada, nem inclusive Michelle. Quer dizer, alguém gasta tempo prestando atenção em todas as postagens da Michelle para saber quando que ela fala de Flávio Bolsonaro e quando que ela fala de Tarcísio. Paris manda uma mensagem: parabéns, Ronilson, adoro suas análises. Vamos lá, eu queria falar também sobre... Vem para Niterói. Então. Vem para Niterói, você também. Eu queria ouvir você, Josias, a respeito das articulações do PT. Hoje tem uma coluna muito boa da Thaís Bilenque, que, aliás, estará conosco aqui, a nossa diva maravilhosa, conosco aqui no estúdio na segunda-feira. Thaís Bilenque, que apresenta A Hora, que você acompanha hoje, ela e o Toledo, né? E ela traz aqui uma reportagem falando que o PT está enfrentando dificuldades nas candidaturas para o Senado, que são consideradas estratégicas para a reeleição do presidente Lula. Todo mundo de olho no Senado, a gente sabe a importância da eleição do Senado nesse ano de 2022, né? De 2026. Eu queria falar das duas cadeiras do Senado dos estados, né? Dos 9 senadores petistas, 6 encerram o mandato nesse ano. Dos 9, 6 encerram o mandato. Paulo Paim, no Rio Grande do Sul, vai tentar a reeleição, Fábio Contarato no Espírito Santo, Randolfo Rodrigues no Amapá, tem candidaturas consideradas difíceis pelo próprio partido, tem o Rogério Carvalho de Sergipe, que vai ter que contar com a força de Lula para renovar o mandato, e o cenário local indica que não será fácil. O cenário não está fácil, a gente sabe também aí sobre a corrida do outro lado, né, da direita. Outros 2 têm a reeleição mais encaminhada, Jacques Wagner da Bahia e Humberto Costa em Pernambuco. No Paraná, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, vai enfrentar uma campanha dura também para o Senado. E a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, pode desistir da candidatura ao Senado, segundo aqui a reportagem. No Rio Grande do Sul, o deputado petista Paulo Pimenta e Manuela Dávila do PSOL vão disputar a vaga de Paulo Paim. E a disputa depende do governador Eduardo Leite. Se ele concorrer a uma vaga no Senado, pode rifar também o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, e abrir espaço para a esquerda, possivelmente para Manuela Dávila, que vai se candidatar ao Senado pela primeira vez. Vamos lá, ô Josias, uma análise sobre essa corrida da esquerda pelas vagas do Senado. Está difícil? Está difícil. Recomendo muito a leitura da reportagem da Thaís Bilenque, porque de fato ela é muito completa e mostra o drama particular do PT, que, como informado, Fabiola, tem mais da metade da sua bancada com o mandato expirando e precisa disputar voto, né? Agora, o problema do Lula é maior do que o PT, porque o PT já é minoritário na Câmara e no Senado, continuará sendo, e há uma percepção no Palácio do Planalto de que não são negligenciáveis as chances de que o próximo Congresso seja até mais conservador do que o atual. Então, o Lula está vislumbrando a perspectiva de um eventual quarto mandato com dificuldades ainda mais dramáticas para gerir o país. Por isso, ele articula com o Centrão, joga o Alckmin na frigideira e a vaga de vice no balcão. A essa altura, já se diz ali no bastidor que o Alckmin vai acabar ficando na posição de vice, mas o Lula, ao sinalizar que poderia negociar até esse posto, ele mostra a que ponto chegou o drama dele. Ele precisa resolver a situação em alguns estados. Então, ele está preocupado com o próximo Congresso, mas tem uma preocupação que antecede essa, que é a questão que tem a ver com a discussão do Senado, mas é a formação dos palanques nos estados. E ele está com problemas nas 3 principais praças. A maior colégio eleitoral é São Paulo, ele não tem nem candidato ainda. Cogitou o Fernando Haddad, que está fazendo um jogo duro, o Alckmin, e tem a Simone Tebet também, que está sendo cogitada também para São Paulo, vai transferir o título do Mato Grosso para São Paulo, mas para disputar o Senado, não o governo do Estado. Então ele não tem ainda um palanque formado em São Paulo. Em Minas Gerais ele fez aí uma última conversa
Muito provavelmente o Rodrigo Pacheco será o candidato do Lula, vai sair do PSD, que já tem outra alternativa política em Minas Gerais, deve se filiar ao MDB, mas também ali não está fechada a composição, não sabe quem serão os candidatos ao Senado. Então, e no Rio de Janeiro, que era onde parecia que estava mais acertado, o Eduardo Paes, que é o aliado do Lula no Rio, esteve com ele agora no Palanque, lá no Carnaval do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio, candidato ao governo do estado, ele fez uma coligação que tem uma aparência de Arca de Noé. Então, acomodou todo mundo na sua coligação e acaba de anunciar que a sua candidata a vice na disputa pelo governo do Rio de Janeiro vai ser a Jane Reis, que é do MDB, e essa personagem é irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias, que se chama Washington Reis, que controla o MDB no Rio de Janeiro, que é um bolsonarista inveterado, e já avisou. Assim que foi anunciada a composição da chapa, Eduardo Paes e Jane Reis, o manda-chuva do PMDB no Rio de Janeiro já avisou que vai fazer campanha para o Flávio Bolsonaro. E o Eduardo Paes diz que não quer nacionalizar a disputa no Rio de Janeiro. Então, aquilo que parecia ser um apoio sólido ao Lula no Rio de Janeiro, o apoio do Eduardo Paes, virou algo gelatinoso. Um pedaço da chapa vai estar no outro palanque, no palanque do Flávio Bolsonaro. Há uma disputa ali entre o PT e os aliados do Eduardo Paes, também pelas vagas de senador no Rio de Janeiro. Então, os problemas são grandes, Fabiola. Os problemas do Lula são grandes. E, aparentemente, quem observa a cena tem a impressão de que o Flávio Bolsonaro avança nas suas composições regionais. Ele está com uma assessoria muito profissional. O senador Rogério Marinho, ele é um bolsonarista que tem neurônios, não é um sujeito, um porra louca, que foi acomodado na coordenação. Não, ele está lá porque, tendo neurônios e tendo uma boa leitura do cenário político, ele está fazendo as composições, está disputando com o Lula o Centrão nos estados, tentando evitar que o Centrão faça composições com o PT, que se componha com o PL, então, e aparentemente ele está tendo sucesso. Aparentemente o Flávio Bolsonaro avança em praças nas quais o Lula tem mais dificuldades para costurar as suas alianças. Então, o jogo está sendo jogado, Fabíola, nos bastidores, as cortinas ainda não se abriram, mas sempre que abre ali uma frestinha para olhar, como aconteceu agora no Rio de Janeiro, percebe-se que a dificuldade do Lula é maior do que ele imaginava. Então, essa matéria a notícia da Thaís Bilenski, ela mostra o drama do PT e quem observa a cena por inteiro percebe que o drama é muito maior, vai muito além do PT e não se deve apenas à preocupação do Lula com o próximo Congresso, mas com a sua própria candidatura, que antes de lidar com o Congresso, a partir de 2027, ele precisa obter o 4º mandato, né? E isso não está ainda no bornal, Fabiola, isso não é fava contada, isso ainda depende de muita composição e a dificuldade do Lula não é pequena, não. E tem uma coisa, né, que é justamente o Senado tem uma diferença, né, na disputa por conseguir votos, principalmente nessa questão, quando a gente fala de direita e esquerda, dessa questão conservadora. Eu acho que a gente pode até cair um pouco no que a gente está vivendo neste momento nas redes. Eu queria ouvir muito o Sakamoto também a respeito disso, sobre essa disputa pelo Senado por parte da esquerda. Qual é o cenário que você está vendo? Quais vão ser as eleições, as reeleições mais difíceis? O que está em jogo, Sakamoto? Para quem está conosco na TV, vamos ao intervalo, a gente faz essa análise no nosso YouTube. Vai lá, Sakamoto. A gente tem um espaço, porque a gente está em fevereiro, a data de desincompatibilização de cargos públicos, ou seja, que as pessoas têm que renunciar do seu cargo se quiser competir com outro, né, dentro do Poder Executivo, é 4 de abril, e o registro das candidaturas vai ser em agosto. Essas duas datas, abril principalmente, mas também agosto, são momentos chaves para entender o tamanho da base de apoio, o tamanho e que partidos vão com o presidente Lula e quais não vão com o presidente Lula.
Porque é o seguinte, o PT vai tentar aumentar a sua base, o PL vai tentar aumentar a sua base, mas mais do que a base propriamente dita dos dois, a importância é saber se, no final das contas, na composição geral, o governo vai ter, por exemplo, se Lula reeleito, ele vai ter maioria no Senado, como ele tem, de certa forma, hoje, utilizando um apoio e com acordos muito também favoráveis ao próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Né? Então é o seguinte, no final das contas, importa quem do PL, quem do PT eleito, mas mais do que isso importa como vão ser eleitos essas pessoas do Centrão que podem se conectar um lado e do outro. Tem uma parte do Centrão que vai estar com o bolsonarista, tem uma parte do Centrão que está com o lulismo, tem uma parte do Centrão que é mais volátil. Como é que vai se dar essa construção? É a pergunta. E esse pessoal que é mais volátil, ele vai para um lado ou por outro, dependendo de o que acontecer próximo das urnas, como é que vai estar favorável. Porque se tiver um Lula capaz de ajudar a eleger essas pessoas nos seus estados de origem, o pessoal abraça o Lula. No Sul é menos, no Nordeste e no Norte é mais. E aí, em determinadas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, depende da área. Então, vai depender muito de como a própria popularidade do Lula vai estar naquele momento. Se todos aqueles projetos relacionados à economia, isenção de imposto de renda e outras coisas vão começar a surtir efeito e o Lula vai melhorar a sua popularidade, sim ou não. E aí o pessoal vai ser muito claro. O Congresso Nacional ele é bem pragmático. Os caras estavam mandando emenda para suas bases durante 4 anos, não era à toa. Né, sobre o risco agora de serem condenados no Supremo Tribunal Federal por mandar, inclusive, muitos de forma irregular. Eles estavam se fortalecendo suas bases para tentar a reeleição. Eles estão mais preocupados com a sua reeleição do que com a eleição da presidência da República. E aí eles vão ser extremamente pragmáticos nesse momento. A questão vai depender, no final do dia, se a popularidade de Lula melhora. Não vai ser uma melhora incrível, mas vai ter que se olhar se essa melhora ocorre nos locais onde essas pessoas estão preocupadas com a sua eleição. A própria aproximação do Lula com o Hugo Mota nos últimos tempos se dá em meio a uma percepção do Hugo Mota, do pai do Hugo Mota, de todo mundo que precisa do Lula na Paraíba. Né? Então vamos ver como é que isso vai se desenhar. Estou curiosíssima para essas eleições e nós aqui do UOL vamos fazer uma ampla cobertura. Já tem um monte de reunião acontecendo, vamos ter de tudo um pouco aqui no UOL. Quem está rindo é o Josias, não o Ronilson rindo. A gente gosta de eleição. Você lembra, Josias, a gente lá no debate entre Lula e Bolsonaro? Nossa, eu estava no comando ali do debate quando o Bolsonaro colocou a mão no ombro do Lula. E eu lembro que o nosso maior medo naquele momento era que saíssem os dois na mão, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? E o pior é que aquela cena que a Fabiola lembrou, deu tudo certo, você foi ótima na condução. Né, excelente. Dá até frio na barriga só de pensar, excelente mas é bom na condução, demais. Mas Fabiola, foi muito engraçado que na hora que ele colocou, ao mesmo tempo que deu esse medo, mas ao mesmo tempo foi uma situação engraçada porque o Bolsonaro colocou, mas estava também meio o que o Lula vai fazer? E o Lula não sabia muito como reagir diante daquilo. Então ficou maluco. 2 senhores lá numa situação meio complicada, né? Mas você mandou bem na organização. Mas eu quero foi ainda ver bem. como vai ser Flávio Bolsonaro com Lula. Vai ser curiosa essa eleição. Mas vamos embora. Vamos falar de Argentina, porque eu quero falar sobre a Argentina, a greve geral que aconteceu. Esse já foi o assunto, porque o assunto neste momento é que foi aprovada a reforma de Javier Milei. A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada esse projeto polêmico de reforma trabalhista na Argentina, que traz mudanças expressivas, né, na forma do trabalho na Argentina. Foram 135 votos favoráveis, 115 contra, em meio a uma greve geral de 24 horas que paralisou vários sistemas de transporte em Buenos Aires, bancos, portos, aeroportos, aviões. Milei, nas redes sociais, comemorou essa vitória. É um projeto dele, ele que defendia isso, afirmando que a reforma vai colocar fim a mais de 70 anos de retrocessos nas relações trabalhistas dos argentinos. O texto volta agora para o Senado, essa é a publicação da modernização do trabalho dos argentinos. Javier Milei, mais